Bom, é o seguinte, é que hoje nós vamos começar o Globo News em pauta com a notícia que movimentou os bastidores econômicos. Com a desaceleração do crescimento do Japão, a China passa a ocupar a posição de segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas analistas acreditam que antes de 2030, o país passe à frente dos americanos e conquiste o primeiro lugar. A estagnação do consumo e a queda das exportações pesaram sobre o PIB japonês. É o assunto de hoje de Ana Horta. Ana, boa noite. O que impressiona foi essa rapidez da China para cima do Japão, né? Exato, Sérgio, boa noite a vocês todos. É isso, Sérgio, a gente tem um novo vice-líder, né, na economia mundial. A China avançou em cima do Japão, se tornou a segunda maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. A gente tem uns números aí para mostrar, Sérgio. A China teve um PIB no segundo trimestre de 1,333 bilhões de dólares. O Japão veio atrás com 1,280 bilhões de dólares nesse mesmo período, nesse segundo trimestre. É um crescimento extraordinário, né? Se a gente pensar que há 5 anos apenas a economia da China era metade da economia do Japão, Sérgio. Agora, Iana, os chineses seguem então para cima dos americanos agora? É isso, olha, levando em conta esse ritmo de crescimento, essa expansão, as previsões são de que a China pode desbancar os Estados Unidos como maior economia do planeta em apenas 20 anos. E para a gente lembrar, né, a economia americana hoje é 3 vezes o tamanho da chinesa. E aí a gente pergunta, o que o Brasil tem com isso? Pois é, a relação do Brasil com a China está no momento aí semelhante de expansão. A China já é o primeiro parceiro comercial do Brasil. A gente tem aqui alguns outros números também. Em 1999, o comércio Brasil-China movimentava cerca de 2 bilhões de dólares. E agora, até o fim desse ano, Sérgio, deve chegar a 50 bilhões de dólares, para a gente ter uma ideia de como isso cresceu. Então, é um comércio, portanto, muito dinâmico, Sérgio. Pois é, Ana, diante desse novo cenário mundial, como é que devem seguir as relações comerciais do Brasil com a China? Olha, Sérgio, o Brasil atualmente vende, sobretudo, produtos primários para a China, né? Minério de ferro, muita soja e compra manufaturados, produtos industrializados. Do lado dos investimentos diretos, dos investimentos das empresas, é cada vez maior aí o número de empresas brasileiras investindo lá e de empresas chinesas investindo aqui. Do lado brasileiro, é fácil entender o fascínio, né, pelo mercado chinês, é um mercado que mais cresce no mundo. Temos nossas grandes empresas estão lá, a Embraer está lá, Vale do Rio Doce está lá, o setor calçadista já tem fábricas lá, de compressores também, só para a gente falar em alguns exemplos, né? Então é uma terra de mão de obra barata, de milhões de consumidores potenciais. Já do lado chinês, o Brasil também é um lugar estratégico, né? Só no primeiro semestre desse ano, por exemplo, foram 20 bilhões de dólares investidos aqui pelos chineses. Eles estão de olho na área, por exemplo, de energia, na área de mineração, são recursos naturais, né, que eles precisam para manter até a expansão deles lá na China, Sérgio. Ana, diante também desse novo ranking, existe algum risco para o Brasil? Olha, não há dúvida que para os dois países, né, as oportunidades estão abertas, Sérgio, estão abertas. Agora, é sempre bom lembrar, né, que onde há oportunidade, há também risco. A China é um concorrente agressivo nos mercados, né, a gente tem que sempre ter isso em mente. Ela tem política de preços que prejudicam, né, a competitividade dos produtos brasileiros, tornam a competição mais difícil. Então, o Brasil vai precisar ficar atento para saber aproveitar, né, e também enfrentar essa fúria chinesa, Sérgio. Pois é, Ana, não só o Brasil deve ficar atento, mas também os Estados Unidos. A gente vai até a Nova York conversar com a Fernanda Santos. Fernanda, até que ponto os analistas americanos acham que a China é realmente uma ameaça para os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aí no Brasil. Bom, é importante ressaltar que a economia americana ainda é 10 trilhões de dólares maior do que a economia chinesa. E há muitos analistas que acreditam que o crescimento da China não é sustentável, por 2 razões. Uma é que ele é muito voltado, muito dependente do volume de exportações. E a outra razão seria que o consumo interno na China ainda é muito baixo por conta do alto nível de pobreza que ainda existe no país. Afinal de contas, a China é uma economia em desenvolvimento.
Mas há duas coisas importantes a ressaltar. Uma delas é que há apenas 10 anos a economia chinesa era a 7ª maior economia mundial. Portanto, essa ameaça de eventual dominação econômica ainda é muito real. Uma outra coisa que é muito importante se dar conta é que o crescimento da economia americana é muito dependente no crescimento interno de consumo, mas também na quantidade de exportações que o país vem realizando. Portanto, há um balanço muito delicado entre essas duas economias. É claro que os Estados Unidos não estão assistindo a tudo isso de braços cruzados. Ultimamente, muitos oficiais do governo americano têm viajado à Ásia para tentar estabelecer acordos de cooperação política, militar e, obviamente, econômica com países por lá. Inclusive, a Casa Branca vem pressionando o Congresso americano para que possa passar um pacote de incentivos tributários que beneficiaria 7 países asiáticos, entre eles a Austrália e o Vietnã. Mas o importante é que o grande problema da economia americana nesse momento é o déficit da balança comercial. O que significa que o número de exportações aqui ainda é muito alto. Então, há um certo problema em termos de conseguir equilibrar, né, esse desequilíbrio que existe. Por um lado, você tem a China, que exporta muito dos produtos que vêm para cá e que são consumidos pelo americano. Por outro lado, você tem a sociedade americana que vem consumindo muito e que dessa maneira não está incentivando o crescimento interno da economia. Fernanda, então Portanto, é uma relação muito complicada. Como é que os americanos pretendem resolver esse problema do déficit comercial deles? Olha, é um problema que muitos economistas têm quebrado a cabeça para tentar chegar a uma solução. Mas uma coisa que vale ressaltar é a seguinte: se a economia americana está passando por dificuldades, o consumo cai. Se cai o consumo, caem as exportações. Se caem as exportações, a China vende menos, porque muito dessas vendas que a China faz dos produtos que ela manufatura são feitos para os Estados Unidos. Então, é um interlace muito profundo, que obviamente o que acontece aqui afeta a China e afeta muitos outros países do mundo, inclusive o Brasil.